Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Natsuki Subaru, um adolescente comum, conhece uma linda garota de cabelos prateados vinda de outro mundo. Subaru quer ficar ao lado dela, mas o fardo que ela carrega é maior do que o Subaru pode imaginar. Calma aí. Aí. É maior do que o Subaru pode imaginar. Eles enfrentam um feroz ataque de monstros, traições, violência irracional e, por fim, a morte. Subaru promete derrotar qualquer inimigo, qualquer destino, tudo para protegê-la. E assim o pobre garoto, sem poder algum, obtém o retorno da morte. Uma habilidade única que permite ao usuário voltar no tempo ao morrer. Usando esse poder, o passado é perdido e as memórias são reescritas. E eu estou falando de ReZero, começando a vida em outro mundo. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Subaru ele acaba sonhando com Betelgeuse e com o Regulus, que são os dois membros do culto da bruxa, né, que estavam falando com ele quando ele acorda, né, ele estava meio que dormindo ainda, e ele acorda com a cabeça, e ele estava com a cabeça no colo da Emilia Tan, né. A Beako começa a falar com ele, e ele fica feliz por ver elas duas, que ele achou que ele tinha perdido elas de vista. Mas uma garota, né, ele abraça a Beako, e aí quando olha pra fora, ele estava no mesmo lugar que ele tinha caído no final do episódio anterior. E nesse momento a Shaula, né, acaba pulando nos braços do Subaru, falando que ele era o seu mestre. Mas ele queria tirar ela de cima dele, porque ela estava muito grudada, tanto que praticamente quando a Emília aparece de dentro da carruagem, ela acaba dando um chute no Subaru, porque eu acho que ela tá completamente apaixonada por ele. Ele tá apaixonado por ela, né, mas ele quer salvar todo mundo, ele quer salvar principalmente a Ram. Mas eles conversam sobre a Sábia que não era essa Shaula, era outra, que estava nos braços do Subaru, né, essa Shaula que estava nos braços do Subaru. Mas uma outra, e ela fala que foi colocada naquela torre para proteger a torre por 400 anos. E isso acaba chocando muito a Emília, por quê? Porque ela passou 400 anos sozinha, né? Imagine o Meliodas que passou 300 anos, 3.000 anos andando, conhecendo várias e várias Elizabeths, vendo todas morrer bem na sua frente, né? E ela leva todos eles para onde estavam Arem e o Patrash, que tinha se ferido protegendo o Subaru. Né? Ele tinha se ferido protegendo o Subaru. E Aram fala que vai ficar de olho na Arem, né? Porque ainda estava desacordado e tudo mais. Ela ainda estava desacordada e tudo mais. E o Subaru deixa ela para trás, deixando ela aos cuidados, né? Deixando ela cuidar da Arem, porque as duas são irmãs e isso seria o certo. Apesar da Aram não se lembrar da Arem, né? Depois eles conversam mais antes deles continuarem, né? Quando eles continuam a subir a torre, a Shaula fala que o nome da torre era provisório, né? Até o momento em que o mestre da torre aparecesse. Né? E ela acha que esse mestre da torre é o Subaru, porque ela sente o cheiro do mestre dentro dele. Eu não sei se tem a ver com o Betelgeuse, eu não sei se tem a ver com qualquer outro que o Subaru derrotou, mas é alguma coisa a ver com uma árvore que ele tinha encontrado no passado, né? Que falou o nome daquela pessoa que a Shaula estava falando. Só que essa é a questão. Ele não se aproximou dessa pessoa. Ele sabe que existe essa pessoa, mas essa pessoa ele nunca conheceu, ele nunca viu pessoalmente, mas a Shaula acha que é ele. Então, assim que o mestre da torre aparecesse, a torre voltaria à sua função original, que era ser uma biblioteca, né? E através da biblioteca eles poderiam achar o que poderia ajudar eles a salvar todo mundo que foi afetado pelos bispos, né? Pelo bispo da Gula e tudo mais,
fez apagar da mente de várias pessoas uma única pessoa, ou várias pessoas, principalmente o Julius e a Rem, né? E fazendo isso, ele pode acordar a Rem do coma em que ela está, né? Que ela tá em um coma desde, eu acho que desde a segunda temporada, se não me engano, né? E aí quando ele aparece, né, eles vão até a biblioteca, mas para eles chegarem nessa biblioteca, né, eles precisavam passar por um teste. Eu acho que seriam alguns testes, né, para que eles pudessem chegar à biblioteca. A biblioteca deve estar lá no alto da torre, né? Deve estar lá no alto. Igual aquela parte do Shrek, ela está na parte mais alta da torre, mais alta de não sei o que, né? Shrek, eu assisti muito Shrek quando criança. Shrek é bacana. Eu adoro burro. Eu adoro burro, né? Mas eles começam, né? Só que eles estavam empacados no primeiro teste. Entende? Eles estavam empacados no primeiro teste porque eles não sabiam como que aquele teste funcionava. Quando eles chegam ali na área do teste, eles tocam em uma pedra de mármore. E essa pedra de mármore acaba se multiplicando e vem uma questão. Quem foi o herói que a Shaula derrotou? E aí eles começam a pensar. Então o próprio Julius fala, toca na que está mais próximo de você. E aí quando ele toca, ele basicamente não tinha passado no teste. E aí ele começa a tentar pensar, e aí quando ele pensa, ele começa a entender, depois de observar bastante isso, ele pede ajuda da Beako para levantar ele lá para cima, porque ele não tem muito poder, assim, e tudo mais. Levantar ele lá para cima, por quê? Porque ele acha que tem alguma coisa ali que ninguém viu. E aí quando ele olha de cima, ele começa a compreender como que aquele teste funciona. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal com seus amigos, aproveita, aperta o botão no inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.